Olha, estou até atrapalhada porque chegaram tantas questões aqui na minha mesa que está caindo o papel aqui, doutor. Pessoal, o programa Vida e Saúde de hoje está muito especial. Nós estamos falando de problemas vasculares. E para falar desse tema, claro, contamos com um especialista no assunto, o Dr. Guilherme Camargo Gonçalves de Abreu, cirurgista vascular e também angiologista. Muitas questões chegando, né, doutor? Que bom. Vamos falar de um assunto que nós comentamos aqui nos... Aliás, deixamos a pergunta na saída do bloco e conversamos aqui no intervalo. Varizes é um problema genético? Se alguém da minha família tem, eu tenho predisposição a ter? Existe um componente hereditário. A gente percebe que algumas famílias têm uma manifestação de varizes muito acima da média. A gente não consegue determinar qual o gene, qual o fator ou se é o cromossomo A, B, C que transmite essa herança, mas que existe um componente familiar, sim, existe. Existe também o componente do meio ambiente. Antigamente, as mulheres tinham muitos filhos, trabalhavam muitas vezes na lavoura, na roça, pegavam muito peso, muito tempo de pé. Então, tudo isso contribui para a formação das varizes. Hoje a gente tem possibilidade aí de ter um cuidado maior com a saúde, né, que pode até não levar adiante esse problema genético. Não só a alteração no número de gestações, mas também o acesso à medicina é muito mais difundido atualmente. Então, a pessoa consegue, antes das varizes ficarem enormes e trazerem complicações, encontrar o tratamento adequado e levar a vida normal. E agora, quando a gente chega aí na terceira idade, que aparecem problemas vasculares, mas não só, porque a gente tem problema nas nossas articulações, tem a questão do cuidado com o peso, que nem sempre é possível ou a pessoa tem condições de ter um acompanhamento. Como é que fica essa questão do tratamento, doutor, de problemas vasculares? Mesmo você lembrar que na terceira idade a gente vai colher o que a gente praticou a vida inteira. Então, uma vida com a pressão sempre um pouquinho descontrolada, sempre o diabetes um pouquinho descontrolado, o colesterol um pouquinho acima do normal, pode acelerar a tal da doença aterosclerótica, né? E é uma doença, assim, é uma doença circulatória, mas que não atinge só as pernas ou os braços, atinge o organismo inteiro. Então, é uma pessoa que pode ter um risco cardiológico um pouco maior, se caso precise fazer uma cirurgia. É um paciente que, com o envelhecimento, pode desenvolver um aneurisma, também está relacionado ao envelhecimento. A gente sempre precisa ter muito cuidado com o paciente com maioridade, porque os limites do organismo deles são mais estreitos. Então, a gente precisa ter um cuidado extra quando vai submeter esse paciente a um tratamento cirúrgico para não causar um problema ao invés de uma solução. Pois é, né? E até tomar o cuidado na ação de vocês como médicos e nesse diagnóstico, porque pode aparecer um sintoma que não é bem aquele, já que tem tantos agravantes, né? Agora, quem mora com idosos, doutor, quem é cuidador de idoso, que medidas pode ir tomando aí no cotidiano para auxiliar, para ter uma vida mais saudável nesse sentido? Principalmente cuidado com as pequenas doenças, onde o tratamento é simples e pode evitar grandes complicações. O tratamento da pressão, diabetes, colesterol, ter o hábito, cultivar bons hábitos, então fazer caminhada, um exercício físico leve, desde que a condição cardiológica permita, né? Tudo isso é muito importante. Em relação aos cuidadores que tratam de idosos, é sempre bom examinar os pés do idoso, perceber se o pé está quentinho, né? se a coloração está adequada, porque muitas vezes o problema circulatório, especialmente no idoso que não tem o hábito de caminhar, ele começa a perceber ou uma feridinha ou uma alteração de temperatura. Isso aí pode ser um sintoma inicial de uma doença circulatória. Muito bem, o senhor falou de pé e esse final de semana eu soube de uma pessoa amiga que vai ter que parar, deixar o trabalho um pouco de lado porque está com um problema nos pés, não consegue ficar em pé porque sente muita dor. Aí já de cara pode ser vascular, né? Pode ser, mas como eu repito, assim, as dores delimitadas ao pé, sim, pode ser vascular, mas a gente sempre pensa, especialmente no paciente mais jovem, se não é um problema osteomuscular ou ortopédico, um esporão de calcâneo, uma tendinite, ou mesmo no paciente no sexo masculino, as crises de gota, né? É uma inflamação das articulações que é muito dolorosa, incapacitante e não necessariamente tem uma origem circulatória. Muito bem, o senhor falou na questão de pessoas diabéticas. O Luiz Faustino de Oliveira, de Marília, São Paulo, falou o seguinte:
Por que estoura tantos vasos nas pernas e depois vira feridas e coça? Sou diabético, o que devo fazer? Principal, cuidar sempre muito bem do diabetes. O diabetes descontrolado causa alterações circulatórias, neurológicas e infecciosas. Então, o paciente que passou anos e anos sem tratar adequadamente do diabetes, ele vai ter primeiro um formigamento e uma anestesia nos pés. Ele não vai sentir quando o pé tem uma ferida. E muito frequentemente a família só vai perceber que existe uma ferida quando já tem uma infecção grave, causando odor, secreção. Então, primeira coisa, cuidar muito bem do diabetes. Segundo, a gente fala que é cuidar dos pés como se tivesse pezinho de cristal, sempre protegido. Um calçado ortopédico adequado, uma meia que proteja os pés de traumatismo, né? Isso que é o principal dos cuidados para ele. Lembrando, doutor Guilherme, ele já falou, mas eu vou reforçar que o nosso programa quer suscitar as questões, quer trazer à tona, mas que cada um de vocês que estão nos acompanhando devem, de fato, procurar um médico, gente, para diagnosticar os sintomas, os problemas, para saber também da sua vida, como é que você leva, como é que é o seu cotidiano, até para entender melhor o que está acontecendo com vocês. Então, nós aqui procuramos auxiliar, né, de maneira geral sobre o tema, mas não temos condições, de fato, de explicar o que está acontecendo aí contigo, especialmente. É claro que a sua pergunta sempre é muito importante, mas, gente, sempre é bom procurar um especialista no assunto. A Emília dos Santos, de Hortolândia, ela diz que tem, de novo, uma pergunta sobre varizes na virilha, incha, dói, o que ela deve fazer nesse caso? Primeiramente, sim, procurar o serviço médico, seja o serviço básico mais próximo da residência dela, uma unidade básica de saúde. Lá o médico generalista pode examiná-la e encaminhá-la a um centro da especialidade para a gente ter uma avaliação mais profunda. De qualquer forma, os pacientes portadores de varizes costumam sentir alívio dos sintomas quando colocam as pernas para cima e quando usam as meias elásticas. Isso aí não vai tratar, não vai fazer com que desapareçam as varizes. Né? Vai aliviar alguns sintomas. Eventualmente, se a variz for calibrosa e o médico, o especialista julgar que tem um risco para a saúde, a gente pode tentar fazer um tratamento cirúrgico nas varizes da paciente. A Vilma Bueno, de Campinas, pergunta, olha, doutor, além da cirurgia, além das meias, tem algum creme que pode ajudar aí na circulação, evitar as varizes? Não. Os cremes podem causar algum alívio sintomático, mas ele não age nas varizes, ele não consegue fazer que as varizes desapareçam. Mesmo em questão de alívio sintomático, normalmente as medicações locais ou tópicas têm uma eficácia menor do que a medicação via oral sistêmica. Então, muitas vezes trata muito mais a parte psicológica do paciente do que a parte orgânica. Não tem aí um efeito? Não há evidência que consiga curar o paciente ou... Não existe mecanismo para que a medicação chegue nas veias de fato. Então, creme hidrata a perna, gente, mas não ajuda nas varizes, olha aí. A Neuza Vicentini de São João del Rei, Minas Gerais, ela tem 46 anos e tem 80% de uma veia obstruída. Gostaria de saber se teria algum problema vascular, já que eu tenho essa questão da veia aí. E ela é fumante, tem alguma relação? Eu imagino que ela deve ter algum problema com uma obstrução de 80% numa artéria, não numa veia. É muito difícil você fazer esse diagnóstico. Muitas vezes a pessoa com uma obstrução venosa, muitas vezes passa sem ter sintomas ou sinais. Já a obstrução arterial, essa aí sim pode causar dor ao caminhar. Essa paciente precisa parar de fumar, consultar um cardiologista que possa aconselhar e, se o cardiologista permitir, tem que praticar exercício físico programado, caminhada, meia hora de caminhada, 4 vezes por semana. Vai fazer muito bem a ela. Doutor, e a erisipela, ou erisipela, celulite, esses problemas, o que eles são? Que ligação tem com os vasos sanguíneos? Como é isso? A erisipela é uma infecção nos vasos linfáticos, é uma linfangite. Né? Normalmente são pessoas que têm alguma ferida no pé ou uma micose interdigital por onde entra uma bactéria, e essa bactéria se prolifera nos vasos linfáticos. Peraí, doutora, desculpa te interromper, mas essa ferida que o paciente apresenta, como é isso? Parece uma ferida no pé ou uma Qualquer ferimento na pele pode ser porta de entrada para essa bactéria.
Na realidade, a gente vê assim, a incidência é relativamente, você pegar todo mundo que tem uma feridinha na perna, poucas pessoas desse grupo vão apresentar erisipela. Mas o quadro clássico da erisipela são pacientes que têm a perna um pouquinho inchada, tem uma ferida na perna, seja uma picada de inseto que a pessoa traumatizou ao coçar, ou tem uma micose interdigital, a famosa frieira, por onde entra essa bactéria para o tecido linfático, né? Esse tecido linfático ele fica alojado logo abaixo da pele. E com a manifestação da muita dor, calor, fica avermelhado, né? Também o nome erisipela é porque a pele fica avermelhada. Um calor intenso pode dar adenomegalia inguinal, né? Isso parece varizes? Dor, calor, como é que é? Não. Nada a ver? O inchaço da erisipela é um inchaço muito intenso, é um inchaço circunferencial na perna inteira. O inchaço das varizes ele é muito mais cíclico. Final do dia a perna fica inchada, ao acordar a perna fica sequinha. O paciente que tem uma crise de erisipela é um quadro agudo, infeccioso, como se fosse uma gripe forte. A pessoa tem sinal de toxemia, fica mal-estar, febre, dor de cabeça. Caramba. Aquela sensação de que levou uma surra, febre de 40 graus. Acompanhado a isso tem íngua na virilha e a pele muito vermelha e quente, inchada a perna, no lugar onde tem a infecção. É uma doença infecciosa, é séria, precisa tomar antibiótico para tratar e se a pessoa tiver uma condição clínica delicada, por idade, cardiopatia, muitas vezes precisa até internar para tratar. Nossa, é muito sério mesmo. É sério e existem complicações locais. Já vi pessoa com uma erisipela maltratada que a gente acaba tendo até que fazer cirurgia para fazer uma limpeza cirúrgica, um desbridamento da pele. Existem complicações sérias do problema. E o aparecimento na pele de celulites, tem alguma coisa a ver com questões vasculares ou não? Não, a celulite não é uma manifestação vascular. A celulite, o termo médico que a gente vê, é uma infecção do tecido subcutâneo. A celulite que as mulheres se queixam no esteticista é uma outra afecção, uma alteração do tecido gorduroso do subcutâneo, mas assim, não tem nada a ver com a parte circulatória. É superficial, não tem nada a ver. Não. Muito bem, doutor. A Mercedes de Jesus Martins, de Brejetuba, Espírito Santo, fala o seguinte: teve um AVC, está com problemas de circulação, os dedos dos seus pés ficam pretos, está tendo problemas no coração. O coração está crescendo. O que ela deve fazer com esse quadro, que eu acredito que ela já deve até ter procurado um médico, né? Mas... A dona Mercedes, ela descreve um quadro bem clássico de uma doença sistêmica, né? A gente sabe que a doença aterosclerótica, ela atinge a aorta, que é a artéria principal que sai do coração, e todos os seus ramos. Então, essa doença nas coronárias pode causar infarto agudo do miocárdio, angina e insuficiência cardíaca. Imagino que a paciente está com alguma coisa do coração grande, ou insuficiência cardíaca, pode ser decorrente disso aí. O escurecimento e dor nos dedos dos pés pode ser manifestação da doença aterosclerótica nos membros inferiores. Conforme as artérias vão se entupindo, menos sangue chega para irrigar os tecidos e pode haver necrose, gangrena desses dedos. E no sistema nervoso central pode haver uma obstrução da artéria carótida, que irriga o sistema nervoso central, causar AVC, acidente vascular cerebral, derrame, ameaça de derrame, tudo isso aí pode ser manifestação de uma única doença. Nossa, aí procurar um médico quanto antes, né, fazer um bom acompanhamento. Sim. Quem sabe ela já tem até, mas porque pode ficar pior, né, doutor? Sim, precisa tratar com seriedade do problema, que não é leve. Ok. Opa, caiu a ficha, não tem problema. Chegou por WhatsApp a seguinte pergunta. Pode tratar os vasinhos antes das varizes? Quando se tem os dois, pode ter os dois? E pode fazer musculação quando tem varizes ou vasinhos? Primeiro, em relação ao tratamento, não existe uma obrigatoriedade de se tratar varizes ou vasinhos um antes dos outros. O que a gente sabe é que quando existe varizes mais calibrosas no mesmo território onde existem as telangiectasias, provavelmente essas telangiectasias são mantidas, alimentadas ou irrigadas pelas varizes maiores. Então você faz 3, 4, 5 aplicações naquela telangiectasia e ela não se resolve.
E muitas vezes a técnica do médico é inadequada. Não, não é isso, é porque os vasos maiores estão alimentando. Então, de forma geral, se você quer ter mais efetividade, o ideal é tratar as varizes maiores e depois fazer a aplicação nos vasinhos. Mas não é obrigatório. Tem pessoa que, por algum motivo, nos próximos 48 meses não pode se ausentar do trabalho, não pode operar. Sabendo dessa complicação, desse problema de ter que fazer mais sessões, talvez não esteja a mesma eficácia, a pessoa pode fazer as aplicações nos vasinhos menores, sim. E vamos lá, a pessoa faz a cirurgia para as varizes e ela, como o senhor acabou de falar, precisa ser afastada do trabalho. Como é que é a rotina dessa pessoa na recuperação? Que cuidados deve ter? Como é que é o procedimento? O paciente no pós-operatório de varizes pode levantar da cama, pode andar pela casa, pode subir e descer escada. O que não pode ficar é muito tempo de pé. Então, pessoa que trabalha de pé não vai conseguir retornar ao trabalho em menos de 10 dias ou 2 semanas. Logo após a cirurgia, a gente recomenda um repouso relativo. Mas não há necessidade de ficar deitado na cama, inclusive é contraindicado. A gente sabe que o paciente que faz uma cirurgia e fica muito tempo imobilizado aumenta muito a chance de complicações, sejam respiratórias como pneumonia, como trombose venosa profunda. Então, a gente orienta a fazer uma movimentação leve, mas orienta sim, movimentar no pós-operatório. Muito bem, ligue e participe. O programa de hoje está falando dos problemas vasculares, estamos nos detendo na questão das varizes, porque de fato atinge quase toda a população, homens e mulheres, causam dores e tem como tratar e tem como ter uma vida mais saudável. Então, ligue aqui pra gente, participe, fale se você está enfrentando algum problema vascular, que o Dr. Guilherme vai procurar contribuir com cada um de vocês. Olha, a Edna de Campinas está preocupada com o esposo dela, porque ele tem muitas varizes do joelho para baixo e elas são bem grossas. E ele é fumante, tem uma tosse crônica e tudo mais. E ela pergunta, que especialista ela deve procurar para fazer um tratamento? O tratamento da tosse crônica, provavelmente um clínico, um pneumologista. Okay. Em relação às varizes, sim, um cirurgião vascular pode auxiliar, pode orientar o tratamento, sim. Tá certo. A José Maria de Eliseu Martins, Piauí, ele fala que notou que quando está muito cansado, o coração pulsa mais forte e fica com uma pressão alta. Quando caminha, sente dor no peito. O sintoma de dor no peito ao caminhar e uma pulsação muito forte, sim, são um pouco preocupantes. Ele pode ter uma angina, né? A manifestação é essa, dor no peito ao fazer pequenos esforços. Vale a pena ele passar por um clínico ou um cardiologista fazer uma avaliação. Uhum. A partir daí vamos ver para onde podemos tratá-lo. Então aí é um caso de fato procurar orientação médica. Sim. E saber o que está acontecendo. O sintoma de dor no peito ao fazer pequenos esforços é algo preocupante. É um estágio antes da pessoa ter um infarto. Sempre, doutor? Pode ser, mas é um sintoma de alarme. Vale a pena a pessoa procurar um médico para investigar. E agora, essa relação da pressão, né? Tenho uma pressão alta, sinto dor no peito. Como é que é essa relação no nosso organismo? Tenho a pressão baixa, fico tonto, fico mole, fico sem disposição para fazer as coisas. Por que a pressão tem esse impacto tão forte na gente? Normalmente, a pressão alta não necessariamente causa sintomas. A pressão baixa, muito baixa, essa sim, pode fazer a pessoa ter uma síncope, um desmaio, perder a consciência. Se a gente pensar na nossa evolução como primata, quando a gente caçava leões, naturalmente, ao ver o leão, a gente sofria uma descarga de adrenalina muito intensa. Então, a pressão subia, os batimentos cardíacos aceleravam e não necessariamente a gente tinha efeitos adversos por conta disso. Atualmente, quando a gente tem um envelhecimento da população, várias doenças crônicas associadas, a gente fica um pouco mais receoso porque uma pessoa com certa idade, diabetes, um monte de comorbidade, começa a ter picos hipertensivos, essa aí sim pode ter sintomas, mas normalmente a crise hipertensiva não leva necessariamente a sintomas. Muitas vezes a pessoa tem uma pressão que é um pouco alta, isso aí não leva a sintoma algum. Tá certo. Pessoal, problemas vasculares, o tema do nosso programa de hoje, eu conto com o seu e-mail, conto com a sua participação, porque o programa é feito para cada um de vocês, para todos nós que queremos cuidar da nossa vida
e da nossa saúde. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho.